Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Pedro que vos fala por aqui. E será que existe um risco de banimento para o caso do Bruno Henrique? A gente procurou saber de outras situações, jogadores banidos e os motivos. E vamos comparar os motivos de jogadores banidos com a situação do BH. Em relação a Flamengo versus Vasco, hoje tem pela semifinal da Copa do Brasil Sub-17 com transmissão, tá? Já eu falo para vocês o horário e onde assistir esse jogão. E já que temos Flamengo versus Vasco, hoje temos Flamengo em dose dupla. Mengão irá enfrentar a LDU às 7 horas da noite, partida decisiva da fase de grupos da Libertadores da América. E vamos falar também sobre a maior venda de mando de campo aqui da história do Brasil. Mais de 6 milhões de reais e o Botafogo da Paraíba cedeu esse jogo pela Copa do Brasil e jogaremos lá em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, por favor, galera, deixe seu like, se inscreva no canal e desculpa aí pelo áudio, deu problema no meu microfone, com certeza o áudio não tá lá, essas coisas. É isso, foi mal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E além de Flamengo e LDU, hoje teremos o grande clássico dos milhões, Flamengo versus Vasco, pela Copa do Brasil Sub-17. A atual fase é a semifinal. O Flamengo enfrentará o Vasco, jogo de ida e volta, a partida de hoje. É o jogo de ida com o mando do Flamengo. E do outro lado da chave tem Bahia versus São Paulo. Quem se classificar desses dois chega à grande final. O Flamengo, para conseguir chegar a essa semifinal, Flamengo eliminou o Porto Vitória, eliminou o América Mineiro e, por último, eliminou o Internacional nos pênaltis. Do lado do Vasco, eles enfrentaram e eliminaram o Coimbra, o Cuiabá e o Mazagão, agora nas quartas de final. Então, duas partidas importantíssimas, né, para a torcida do Flamengo e do Vasco também. Clássico dos milhões, mesmo sendo da base, é sempre um grande jogo. E a partida terá início às 4 da tarde. Agora a notícia boa, né? Com transmissão do Sport TV. A gente sabe que o Flamengo não quer expor os seus atletas sub-17, mas a pedido da Globo, essa partida foi realocada para o Estádio Luso Brasileiro, porque teremos transmissão tanto no jogo de ida quanto no de volta, né? Esse é mando do Flamengo, mas a partida será jogada aqui na Ilha do Governador. E a partida de volta com o mando do Vasco também será aqui na Ilha do Governador, no Estádio Luso Brasileiro. O Flamengo tem o Rian Roberto, né, como o jogador de destaque nesse Sub-17 mesmo, ele subindo há pouco tempo do Sub-16. Agora vamos para a provável escalação do Flamengo. Eduardo, Heitor, Daniel Carvalho, Lebe e também Gabriel. Luiz Felipe, João Ricardo e o Jefferson. O Dai, o Rian Roberto e o Vitor Hugo. Esse é o time do Daniel para essa grande partida. Que tudo ocorra bem e que no final das contas a gente consiga se classificar e nessa primeira partida pelo menos abrir uma vantagem para o segundo jogo da semana que vem. É isso, Flamengo e Vasco, né, num dia de rodada dupla para o Flamengo, Flamengo em dose dupla, jogaremos a Libertadores e jogaremos também a Copa do Brasil. Boa sorte à molecada e é mais uma chance da gente poder ver o nosso Rian Roberto, que para mim é o jogador de maior destaque nesse Sub-17 e que felicidade de poder ver a molecada, já que não está tendo transmissão da Flamengo TV no Sub-17, pelo menos às vezes no Sport TV poderemos curtir o nosso Mengão da base. E rapaziada, muita gente falando sobre a possibilidade de um banimento do Bruno Henrique do mundo da bola, né, do mundo do futebol. Então, o Globo Esporte ele fez um levantamento sobre os últimos julgamentos de jogadores banidos, de jogadores suspensos e multados e de jogadores apenas multados. Então, vamos dar uma olhada nos motivos para os jogadores terem sido banidos, né? Alguns jogadores que foram banidos pelo STJD. Gabriel Tota foi multado em 30 mil e foi banido do futebol. O ex-meia do Juventude, segundo investigações, aliciava companheiros de clube por intermédio de apostadores. Matheus Gomes, multa de 10 mil. O goleiro do Olaria do Rio de Janeiro apresentou o jogador Fernando Neto, atualmente no Amazonas, ao apostador Bruno Lopes, chefe de um esquema que chegou até a ser preso na operação. Romário, ex-Vila Nova, era pivô do esquema, tendo procurado outros atletas para participar de fraudes. E o Igor Catatal, o jogador, foi identificado como intermediário entre apostadores e 5 jogadores do Sampaio Corrêa, clube que ele defendia na época.
O caso do Bruno Henrique é caso para banimento? Existe sempre a chance do atleta ser banido. Mas se a gente comparar esses casos com o caso do Bruno Henrique, eu acho que há uma distância muito grande. E o Bruno Henrique, ele errou no caso dele? É lógico que ele errou, mas está notório que o atleta pisou na bola e pisou feio na bola e terá que cumprir, caso seja condenado, a pena imposta a ele. Só que se a gente comparar o caso dele ao caso dos outros, né, que aliciavam, que tinham esquema com apostadores, eu acho que tem uma diferença muito grande. Mas ao meu ver, caso o Bruno seja punido, ele não pegará o banimento, e sim alguma suspensão durante 1, 2 anos, ao meu ver, caso ele seja condenado, e lógico, uma multa bem alta. Mas é isso, queria muito saber a sua opinião. Vocês acham, diante da culpa dos outros jogadores, né, do que aconteceu, e eu li para vocês aqui, que o Bruno Henrique será banido do futebol, ou receberá uma multa e será suspenso durante um tempo, ou apenas uma multa? E por favor, coloque a sua opinião, o seu ponto de vista aqui embaixo do vídeo sobre essa situação toda. Hoje tem decisão na Libertadores da América. Flamengo irá enfrentar a LDU às 7 horas da noite, lá nas alturas, com transmissão pela ESPN, ok? Conforme eu falei no vídeo ontem, alguns jogadores do Flamengo eles vão desfalcar o time do Felipe Luiz. São eles: De La Cruz e Alan, com problemas de saúde, não podem jogar na altitude, e também o Alexandro, que está se recuperando ali de um probleminha muscular. Então o Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi, o lateral direito Wesley, e o esquerdo fica aquela dúvida, né, entre Varela e também o Ayrton Lucas. Acredito eu que será o Ayrton Lucas por ele ter mais fôlego, né? Um atleta que tem uma velocidade maior e jogando na altitude, acho que qualquer ganho ali na parte física é importante. Na parte da zaga, Léo Pereira ao lado do Léo Ortiz, como volante, Pulgar, um pouco mais na frente o Gerson, e aí vem o Arrascaeta. E no comando de ataque, Michael ao lado de Plata e como centroavante o Bruno Henrique. Esse será provavelmente o time do Felipe Luiz. A gente sabe que a altitude, ela requer uma atitude do time gigantesca no começo do jogo. Pelo menos no primeiro tempo nós teremos mais fôlego. Geralmente no segundo tempo, em jogos na altitude, o time da casa ele cresce de rendimento e o time adversário ele cai de rendimento. Então não podemos desperdiçar nenhuma chance de gol, até porque essa é uma partida decisiva. Já que nós demos muito mole contra o Central Córdoba, e o Central Córdoba irá enfrentar o Deportivo Táchira na data de hoje, iremos ali, caso tenhamos um resultado negativo, nos afastar tanto da LDU quanto do Central Córdoba. Então, pelo menos um empate hoje, mas o nosso foco são os 3 pontos. Até porque, né, a gente sabe que se classificar na segunda colocação na fase de grupos, geralmente não é uma boa para o time rubro-negro, né? Jogando fora de casa as partidas da fase do mata-mata, isso complica muito a nossa situação. Então, para a gente conseguir ter êxito na Libertadores, eu sempre enxergo que uma fase de grupos espetacular é sempre muito bom, porque aí, na outra fase, a gente decide em casa, tá? Se a gente não vencer a partida de hoje, podemos nos complicar até mesmo em relação à classificação, caso venha um resultado negativo, tá? Seu palpite é muito importante, coloque ele aqui embaixo do vídeo. Para mim, esse jogo terminará 2-1 o time do Flamengo, com um gol do Plata e também um gol do Bruno Henrique. Então não se esqueçam, 7 horas da noite, com transmissão da ESPN, Flamengo versus LDU. E agora uma curtinha aqui para falar sobre Flamengo versus Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. A partida será jogada no dia 1º de maio e existia muita confusão, principalmente dos torcedores do Botafogo da Paraíba, pelos preços que estavam sendo cobrados pela sua diretoria, que variavam ali entre R$300 e R$500. E a diretoria do Botafogo da Paraíba tinha dividido praticamente o estádio, né? Ficaria 40% para a torcida do Flamengo e 60% para a torcida do Botafogo da Paraíba. Os torcedores deles até picharam o muro, estavam pedindo somente 10% de carga de ingresso para a torcida do Flamengo e que os valores não sejam aqueles que estavam sendo cobrados, né? Valores muito caros
para qualquer trabalhador brasileiro. Só que o que aconteceu? Diante de tão grande pressão da torcida do Botafogo da Paraíba, a diretoria resolveu vender o mando de campo, que agora será lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. O diretor do Botafogo da Paraíba disse que essa proposta foi a maior da história do Brasil em relação a mando de campo. Mais de 6 milhões de reais que o Botafogo da Paraíba irá receber para ceder apenas um jogo, né? É bem alto esse valor, é um valor que me deixa até com uma pulga atrás da orelha, né? Como que os caras vão conseguir lucrar mais de 6 milhões de reais, né? Quem comprou essa partida e mandou lá para o Maranhão, como que os caras vão conseguir lucrar mais de 6 milhões de reais para ter algum lucro nesse jogo? Eles terão que cobrar um ingresso mais caro ainda do que seria cobrado lá pelo Botafogo da Paraíba, ou valores bem próximos, né? Vamos aguardar para saber os valores dos ingressos. Quando sair essa atualização, a gente traz aqui para os senhores, mas fica essa curiosidade, né? A maior venda de mando da história do Brasil é numa partida do Flamengo, né? Quem quer comprar outros times aqui do Brasil? Geralmente somente o Corinthians, né? Quando o Corinthians joga, às vezes o time quer vender o mando, mas com o Flamengo é praticamente certo disso acontecer diante de tão boas propostas. É isso, Flamengo versus Botafogo da Paraíba, apenas uma curtinha aqui, será jogado no dia 1º de maio em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.